Você quer começar a investir, mas quer tirar o dinheiro a qualquer momento, então você está procurando alta liquidez. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 tipos de risco que você tem que entender quando for começar a investir e principalmente o risco de liquidez. Mas antes de tudo, você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa gastar menos do que você ganha. E aí você começa a pagar as suas dívidas, aquele prêmio que você está devendo, aquele cartão de crédito que você está devendo, e criar uma reserva de emergência. Pagando as suas dívidas ou começando a pagar as suas dívidas, você vai começar a estudar sobre investimento e vai, primeiro de tudo, criar uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência vai servir para, por acaso, seu celular quebre, ou você perdeu o emprego, ou aconteceu algum acidente. Então, antes de tudo, pagar suas dívidas e criar sua reserva de emergência. Então vamos lá, você começou a pagar suas dívidas e agora você quer criar uma reserva de emergência, porque é o primeiro passo para quem está começando. Você que é pobre, está começando com pouco, eu indico você começar pela renda fixa. A renda fixa é um investimento onde você vai saber mais ou menos qual é a sua remuneração no final do ano, no final do mês. Então a renda fixa, para você que está começando a investir agora com pouco, essa é a indicação. Agora no início não é muito interessante você pensar muito nos seus ganhos, na sua remuneração. Todo mundo quer ganhar, eu também quero ganhar, mas agora no início o mais importante é você guardar dinheiro e juntar dinheiro. O seu retorno, você que está começando, como eu disse, está começando com pouco, o que não é ruim, é o primeiro passo. O mais importante é guardar dinheiro, é juntar dinheiro, não o retorno. Até porque se você está começando com pouco, o retorno vai ser mínimo. Então o mais importante é você mudar sua mentalidade, se incentivar e começar a pegar gosto. E à medida que você vai investindo na renda fixa, aos poucos, com pouco dinheiro, você vai estudando outras possibilidades. Bora, Kleber, fale logo então, comece logo a falar sobre essa tal da renda fixa. Então, seu dinheiro está na poupança e você vai fazer suas aplicações, investir na renda fixa. Os títulos mais conhecidos é o Tesouro Selic, que é um investimento do governo, você vai investir, emprestar seu dinheiro para o governo, e o CDB, que você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. O Tesouro Selic é atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. E o CDB, que é o certificado de depósito bancário, é atrelado ao CDI, que é mais ou menos 100% ali também da taxa Selic, né? Do Tesouro Selic, mais ou menos. Então não há muita diferença. O que você precisa saber e entender é que o Tesouro Selic ele está pagando hoje 10,5%, então ele é atualizado a cada 45 dias. E o CDB também, para você entender como funciona, você precisa saber sobre os riscos. Então são 3 riscos. Mas antes eu tenho uma coisinha aqui que eu tenho que falar. Tem bancos que pagam muito mais, até 130% do CDI, ou seja, 130% da taxa Selic, mais ou menos. Então é por isso que eu vou falar sobre os 3 riscos para você entender o porquê tem banco que paga mais do que o Tesouro Selic. Então o primeiro risco é o risco de mercado. O risco de mercado é a influência que tem do mercado no seu investimento. Então, quanto maior o tempo do seu investimento, maior tempo aplicado o seu dinheiro, mais influência ele vai sofrer do mercado, e aí ele tem variações na taxa de juros. Então, se você, por exemplo, colocar ali o seu dinheiro em um investimento de 2 anos, se você por acaso querer resgatar antes, pode ser que você resgate um investimento menor do que foi aplicado. Então tem que prestar atenção a isso. Investimentos de renda fixa, que tem sim, investimento de renda fixa, que sofre essas variações, que sofre marcação ao mercado, que dependendo do dia que você resgate o dinheiro, você pode resgatar um dinheiro menor, um investimento menor. Então você tem que prestar atenção nisso. Mas o que nós estamos falando aqui, que é o Tesouro Selic e o CDB, não tem isso. Então não se preocupe. Mas é só para você entender que quanto mais tempo o seu dinheiro fica emprestado, alugado, maior a remuneração que você vai receber. Então quando você for investir em um título onde
o prazo é maior para o resgate, então geralmente você vai ser remunerado um pouquinho maior do que se você investir por um tempo menor. E o segundo risco é o risco de liquidez. Esse risco de liquidez é a capacidade desse dinheiro, desse investimento, se converter imediatamente em dinheiro. Então, se seu celular quebrou, você está precisando de dinheiro, ou você se acidentou e está precisando se afastar do emprego, você consegue converter esse dinheiro, esse investimento, o mais rápido possível. Daí chamamos de liquidez alta. Quanto maior a rapidez de você converter o seu investimento em dinheiro, mais alta a liquidez. Se você tem um investimento onde dificilmente você vai conseguir resgatar logo, ou seja, vai ter que esperar um prazo para poder conseguir resgatar, nós chamamos de liquidez baixa. E o mais importante, que agora sim você vai entender o porquê geralmente os bancos pagam um pouco mais do que o Tesouro Selic, é o risco de liquidez, que é o terceiro risco que você precisa entender para saber por que aquele banco está pagando 130 do CDI, ou seja, mais ou menos ali a taxa Selic, o mesmo valor da taxa Selic, 130%. Porque, na verdade, como é um banco, é um título privado, você está emprestando dinheiro para o banco, você corre o risco de não receber esse dinheiro. Então, se o banco quebrar, você corre o risco de não receber. Apesar que os títulos de CDB têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor. Só que, para você ter uma ideia, esse fundo não tem dinheiro para pagar, se por acaso o banco quebrar, pagar todo mundo que investiu ali. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, você corre um risco maior. Para você ter uma ideia, o FGC, o próprio FGC, aplica e investe o seu dinheiro no Tesouro Selic. Porque a chance de você não receber, apesar de ser do governo, a chance de você não receber é mínima. Porque, querendo ou não, são eles que fazem, né, as cédulas, que fabricam dinheiro. Então, o próprio FGC aplica grande parte do seu fundo no Tesouro Selic. Agora você sabe por que você vai encontrar CDB aí de 130, de 150. Porque o risco é maior. Então, você entendendo esses três riscos, você vai entender na hora de você investir o porquê aquele investimento paga um pouquinho mais. Seja por o seu dinheiro ficar mais tempo, ou por você ter a dificuldade de resgatar aquele dinheiro logo, ou ainda a probabilidade de você não receber esse dinheiro. Então agora você sabe como é que funciona mais ou menos a remuneração, a taxa de juros que você recebe a emprestar o seu dinheiro. Porque quando nós falamos de investimento, é como se você estivesse alugando o seu dinheiro. Alugando o seu dinheiro para aquela pessoa, aquela instituição, para ficar por um determinado tempo. E por isso você vai receber ali a sua remuneração, como se fosse um pagamento por você ter emprestado aquele dinheiro para ficar na mão deles por um determinado tempo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo e siga o canal. Dessa forma você vai me incentivar a trazer mais vídeos.